mamãe chegou! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, no vídeo do canal de hoje a gente vai falar sobre mim. Mariana Brito, essa mulher preta, estudante de jornalismo, formada em música, atriz, especialista, mãe de santo. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar pra vocês. Até mesmo explicar um pouquinho do porquê eu fiquei tão longe daqui por esse tempo, né? Mas antes da gente continuar essa conversa boa, gostosa que a gente vai ter, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Lembram do botãozinho que tem aqui embaixo? Tem um botão escrito inscrever-se. Aperta nele, do lado vai ter um sininho, aperta nesse sininho aí, tá certo? Pra vocês ficarem ligados em todos os vídeos que vão chegar aqui no canal. No mais, roda a vinheta. Bom, gente, eu tenho 29 anos. Tá? Me chamo Mariana Brito, vocês já sabem. Nasci e fui criada em Salvador, Bahia, meu país, Nordeste. Sou nordestina, tá? E a minha infância, ela foi muito delicada e muito gostosa, porque eu cresci com pessoas trabalhando muito lúdico comigo, brincando muito comigo. E ao mesmo tempo ela foi solitária, né? Porque eu sempre estudei em escola particular, então sempre rodeada de pessoas brancas. E lá em casa era assim, minha mãe, a família, os amigos, todo mundo exaltava a minha negritude, falava que eu era linda, maravilhosa. E quando eu chegava na escola, destruíam isso. Eu converso isso muito com os meus amigos, sempre quando a gente vai falando sobre infância, como foi difícil lidar com esse processo. Mas, em resumo, foi gostoso, porque eu fui cuidada, eu fui zelada por minha mãe, principalmente, por muito, muito tempo, assim. Isso me fortaleceu bastante, né? E até por conta da infância, por conta tanto da infância quanto da adolescência, né? Se eu for puxar um pouquinho um gancho, por conta desses bullying que eu sofri, esses racismos diversos que eu sofri dentro da escola, essa exclusão muito maçante que eu sofri dentro da escola, tanto criança quanto adolescente, fez com que eu não tivesse algumas experiências, né? A verdade é essa. Algumas experiências que a maioria das pessoas tem, né? O namoradinho, a pessoa que gosta, que é correspondido, as amigas que dormem na casa, que faz isso e aquilo. Enfim, eu não tive isso. Então eu tive um processo onde eu fiquei muito em casa, né? E a religião pode parecer muito louco o que eu vou dizer pra vocês, mas assim, a religião pra mim foi um alicerce. E minha mãe nunca me obrigou a nada. Então minha mãe é espírita, kardecista, mas ela não é uma espírita assim tradicional, né? Como as pessoas como existem aí, porque a gente sabe que Allan Kardec foi um grande racista, né? Então minha mãe traz um recorte do espiritismo onde ela acredita e ela entende que todos os orixás, preto velhos, caboclos ou outros espíritos de outras linhas religiosas, né? De outras linhas que se trabalha dentro do espiritismo, tenham o mesmo padrão energético, são todos evoluídos. E alguns espíritas kardecistas têm essa visão mais cortada. Mas a gente vai falar sobre isso aqui no canal ainda, tá? Eu tô aqui louca pra meter a língua nesse rolê. Mas vamos cá. Minha mãe nunca foi uma espírita assim, tradicional, antiquada, posso assim dizer. Minha mãe, ela tem uma visão muito ampla das coisas. E aí ela me levava pro centro espírita, ali no Alto do Coqueirinho, não sei se ainda é Alto do Coqueirinho lá em Salvador, porque Jéssica tá aqui, viu, minha gente? Vocês vão ouvir muito falar sobre Jéssica, que Jéssica é a mulher que tá me fazendo voltar pro YouTube. E aí, não sei se ainda tem o nome, se é Alto do Coqueirinho. E tinha um centro espírita lá no Alto do Coqueirinho. E nós íamos pro centro espírita. Eu ficava na região, no lugar das crianças lá, né? Que era criança, então a gente tinha atividade pra infantil. E era um centro que sempre abraçou muito a comunidade daquela região. Então lá a gente ia, a gente brincava, falava sobre um todo. Só que minha mãe nunca me prendeu, né? Como eu disse pra vocês. E aí, se meu tio queria ir pra igreja evangélica, então meu tio ia, eu ia com ele, com a esposa dele, com meus primos. A moça que cuidava de mim ia pra igreja batista, então eu ia pra igreja batista. E aí a gente ia, e um dia até no meio da igreja batista, quando o pastor falou lá, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui. Eu acho que eu tinha uns 11 anos. Eu perguntei, cadê Jesus? Ele tava falando o tempo todo que Jesus tá aqui, eu fiquei caçando, cadê Jesus? Então eu consegui andar e caminhar por algumas linhas religiosas, assim, porque minha mãe nunca me prendeu. Só que foi no espiritismo mesmo, assim, que eu comecei todo o meu processo de estudo mediúnico, né? Minha família paterna tem um terreiro de Umbanda, umbandista. Tive a oportunidade de frequentar lá por muito tempo também. Então, assim, eu fui muito
Eu acho que eu tive um privilégio muito gostoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer algumas religiões antes de tomar qualquer decisão na minha vida. E assim foi a minha infância e foi a minha adolescência. Como eu era muito excluída na escola, eu comecei a focar mais na religião. E eu digo pra vocês, não li livro espírita não, viu? Não li livro nenhum, porque eu realmente acredito e sou adepta do fator que o candomblé carrega, que o conhecimento ele é oral, é passado por oralidade, é falado, é mostrado, é vivenciado. E assim foi comigo em relação ao conhecimento mediúnico mesmo. Então minha mãe sempre fez evangelho no lar. E aí iam pessoas, sempre era a base, era minha mãe, tio Gandhi, minhas madrinhas, então, e era eu, né? Então assim, depois iam pessoas, sempre apareceram pessoas precisando de ajuda, então a gente sempre ajudou lá. Então eu entendi o que era obsessor, espírito obsessor, que a gente no candomblé entendi como Egum, né? Eu entendi o que era, eu aprendi como lidar com isso, desenvolvi minha mediunidade na mesa do evangelho, sem ler livro nenhum. Não tô aqui querendo desmerecer os livros, tá? Com todo respeito. Mas eu entendo que nem tudo tá no livro, que é a prática, é a vivência, é você entender e você descobrir como é que um processo de obsessão começa, é você entender que você tem que zelar por aquele espírito que tá maltratando o outro e ver como você pode caminhar esse espírito para um lugar de luz, é você entender qual é o ebó que você pode passar, porque você tá entendendo qual é o tipo de Egum. Então assim, esse tipo de coisa eu só vim aprender mesmo na mesa do evangelho do lar. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha mediunidade e tenho muito orgulho disso, tá? E assim foi minha infância, minha adolescência foi focando muito na religião. Dentro de tudo isso da minha infância, é muito louco a gente pensar sobre reconhecimento, né, enquanto pessoa negra. Porque é diferente a gente falar sobre reconhecimento e consciência racial. São coisas totalmente distintas na minha cabeça. Porque eu sempre me entendi como uma mulher negra, até porque os colegas não faziam questão, né, de dizer de me acolher. Então eu já entendia aquela coisa do me afastar, tá? O do não ser desejada, do não ser bonita pra eles, não ser, enfim. Então assim, sempre me entendi como uma criança, uma adolescente, uma mulher negra. Agora, minha consciência racial, ela foi despertada depois que eu saí da escola. Então eu entrei na faculdade de licenciatura em música e quando no finalzinho eu comecei a fazer especialização em desenvolvimento criativo de pessoas, essa foi minha primeira especialização, e comecei a pegar matéria como aluna especial de mestrado no CEAL, que é o Centro de Estudos Orientais, enfim, africanos, que é da UFBA, né, lá em Salvador. E foi lá, sim, lá com certeza, foi quando a minha consciência racial, assim, começou a despertar. E assim, vou ser muito justa, né, e muito grata ao terreiro onde eu me iniciei no Santo, porque eu me iniciei com 21 anos, na época eu estava na faculdade ainda, eu ia começar, quando eu me iniciei, eu me recolhi em 2014, foi isso, no final de 2014 eu me recolhi para fazer o Santo, em 2015 eu fui iniciada, e era o último semestre da faculdade de música. E a minha faculdade, ela ficava ali, pra quem conhece Salvador, tem ali a Avenida CM, que tem aquele antigo, que era o antigo Bom Preço, o Hiper Bom Preço. Em frente daquele antigo Bom Preço, tem uma instituição religiosa, e era a minha faculdade ali. E eu ia toda de branco, com a cabeça coberta, que eu tava de resguardo de quelê. E em época de culto, quando tinha culto, eu subia aquelas escadas morrendo de medo de ser agredida, de ser... Enfim, era muito intenso, né? Eu sofri racismo religioso lá dentro, foram muitos momentos. Mas assim, dentro do terreiro onde eu me iniciei, e isso eu sou muito grata, fui cercada por pessoas com consciência racial muito potente, muito conscientes mesmo, sabe? Então, por mais que a gente não pudesse falar muito, a gente não falasse muito lá dentro, ouvir as pessoas conversando sobre pautas raciais, sobre questões raciais, sobre questões políticas foi algo que me fortaleceu muito, né? Então assim, termina uma função, cortou pro santo, tá todo mundo perto de ir embora, aí senta, toma uma, conversa, ri e começa a falar sobre questões raciais, começa a trazer pautas feministas dentro do contexto do feminismo negro. Então eu ouvi muito, então a minha consciência racial veio muito do terreiro onde eu me iniciei.
Sou muito grata a isso, essas pessoas que me rodearam naquele processo, porque eu alisava cabelo, né, gente? Nada contra com quem se alisa porque quer ser alisado, mas sim no sentido que eu alisava pra me sentir aceita, né? Então era diferente pra mim naquele lugar. Então, dentro desse contexto de ouvir falar sobre cabelo, de ouvir falar dentro de um terreiro de candomblé e falar sobre isso dentro do céu, foram momentos diferentes e ao mesmo tempo juntos, que fez eu despertar muito a minha consciência racial. Mas eu sempre me entendi como uma mulher preta, uma criança negra, por conta disso. Dentro desse contexto todo que eu digo pra vocês, ser essa mulher negra, ser uma mulher nordestina, né? De quebra, eu sou mulher de religião de matriz africana. Sou artista, porque eu sou formada em licenciatura em música, em artes cênicas, tenho especialização em desenvolvimento criativo de pessoas, tenho especialização em fotografia, arte e mediação pela Unicamp, então eu sou toda da área da arte, né? E agora ainda estou estudando jornalismo pra fechar um pouquinho, só pra estudar um pouquinho mais. Então, dentro desse contexto inteiro, é muito difícil. É muito difícil. Eu tô literalmente fora da curva do que a sociedade considera padrão. E depois que eu vim aqui pra São Paulo, que eu tô morando em São Paulo há 3 anos e meio, algumas pessoas acompanharam aqui no canal esse processo, tô no Instagram também. Foi muito difícil, porque a Sul e Sudeste não aceita nordestino, né? Muito bem, né? Todo mundo que aceita a gente. Então a gente tem que lidar com tudo isso constantemente. Você aprender a se impor é muito difícil, sabe? Você tem que saber o limite onde você atinge o outro ou você não atinge, quando é que eu devo me fazer ser respeitada? E a autoestima da gente que é preto é bem balançada nesse contexto, né? A gente acha que a gente tá passando do limite, mas no fundo a gente tá se impondo. E muitas pessoas não entendem que a gente tá se impondo, acha que é afrontamento. E não é uma questão de afrontamento, é questão de existir e de se fazer ser respeitado, fazer a nossa existência ser respeitada. Então é muito difícil ser uma mulher negra, nordestina, de religião de matriz africana, artista, da área de comunicação, né? Mas a gente vai dando um jeitinho e tentando cavar aí as oportunidades e se fazer ser ouvido. E tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês foi pra poder me apresentar, sabe? Explicar quem é essa mulher que tá aqui na frente da câmera pra vocês, que passou por muitas coisas até retornar. Eu tô muito feliz de estar de volta. E foi muito difícil retornar, tá? Então, explicar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de mim, dividir um pouquinho de mim, do que eu sou, do que eu passei, tá sendo muito gostoso. E no próximo vídeo do canal, tá? Eu vou trazer sobre como é ser mãe de santo. Vou falar um pouquinho mais da minha experiência no axé, coisas que eu passei, que eu vivenciei, até chegar aqui, literalmente aqui, pra gravar e falar com vocês. Então, se inscreva aí no canal, lembra do botãozinho que eu falei no início, aí aperta no botãozinho. Inscrever-se, apertou, vê o sininho aí, aperta do lado do sininho pra vocês receberem as notificações quando chegar o próximo vídeo do canal, que vai ser eu falando um pouco mais sobre o que é ser mãe de santo e como tá sendo ser mãe de santo, tá bom? Ó, um cheiro da mãe pra vocês.